Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar um questionário. O questionário é uma ferramenta muito bacana porque ela possibilita para o professor aplicar uma atividade que pode ser uma prova, pode ser uma atividade avaliativa que tenha questões de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, pode ser uma dissertação curta. Bom, vamos lá. Primeira coisa, ativar a edição, já está ativa. Então, vamos lá no nosso curso, clicar em adicionar uma atividade ou recurso e escolher aqui questionário. As configurações básicas, o nome que é obrigatório, descrição opcional e vamos para a duração. Eu posso marcar aqui uma data, clicando em habilitar, em que esse questionário começa a estar disponível para os estudantes poderem iniciar. Então, eu vou colocar aqui que ele começa, por exemplo, no dia 1º de novembro. Posso definir, inclusive, a hora exata que ele vai começar a estar disponível para os estudantes. E também o prazo final para eles realizarem esse questionário. Então, eu coloquei dia 1º de novembro, vou colocar um prazo aqui de 1 semana para eles realizarem esse questionário, finalizando no dia 7 de novembro. Um limite de tempo, se eu clicar em habilitar, ele define que o estudante, ao clicar em iniciar um questionário, ele tem um prazo máximo de realização desse questionário. Então, eu posso definir em semanas, em dias, em horas, em minutos e em segundos. Eu vou definir aqui em horas. Então, eu vou definir 1 hora. Ele vai ter, a partir do momento que clicar no iniciar questionário, 1 hora para finalizar esse questionário. Quando o tempo expirar? Bom, digamos que o estudante está realizando o questionário, o prazo dele se encerra. O que fazer? Se ele não clicou em finalizar o questionário, eu posso enviar a tentativa automaticamente. Então, tudo que ele respondeu é submetido e é salvo, ele não perde o questionário dele. Ou defina um período de carência, quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. Se eu escolher essa opção, eu tenho que definir, então, o período de carência. O que isso quer dizer? Ele vai ter as questões salvas e vai poder enviar depois esse questionário, depois de um prazo aqui que eu vou definir no período de carência, esse questionário, mas eu não posso, ele não vai poder alterar as respostas que ele deu dentro dele. Ou eu posso ter uma opção aqui mais rígida, que é, se ele não terminou o questionário no prazo de 1 hora, a tentativa dele não é contabilizada. O trabalho todo dele, as respostas que ele respondeu lá, que ele deu, é toda perdida e a nota dele não é contabilizada. Então, por padrão, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Nós vamos deixar desse modo aqui no nosso questionário de exemplo. A nota, posso definir uma nota para aprovação. Vou colocar aqui, por exemplo, 6. E o número de tentativas permitidas. Então, isso aqui define se o questionário ele pode entrar, responder de novo, responder até ter uma nota satisfatória para ele. Aqui, como está nesse modo ilimitado selecionado, mas eu posso definir aqui que ele tem apenas uma tentativa ou 2. Bom, se ele tiver 2 tentativas, qual vai ser o método de avaliação? Qual nota eu vou levar em consideração? Aqui, por padrão, coloca a nota mais alta. Então, entre 2 tentativas, ele vai considerar a nota mais alta. Mas tem outras opções. Pode ser a nota média, pode ser a nota da primeira tentativa, ou pode ser a nota da última tentativa. Tem também o layout. O layout vai ser a disposição do conteúdo das perguntas para o estudante. Eu posso definir que a cada nova pergunta eu vou ter uma nova página. Esse layout não é interessante se você tem um questionário muito longo, porque pensa assim, um questionário com 20 perguntas, vão ser 20 páginas para o estudante navegar. Então, isso não é muito interessante, você pode alterar
para cada 5 perguntas, a cada 10 perguntas, ter uma nova página. Vai depender, então, do seu questionário, da sua ideia, do tamanho das suas perguntas. E uma vez configurado, você pode alterar essa modificar aqui a sua disposição para melhor atender o seu questionário, a visualização, a navegabilidade do estudante. Aqui, clicando em mostrar mais, você tem 2 opções de método de navegação dentro do questionário livre, onde o estudante pode pular da primeira para a última pergunta, e a sequencial, que você determina que o estudante tem que realizar a primeira pergunta, ir para a segunda, terceira e assim por diante. Se o método de navegação for a sequencial, talvez seja interessante aqui deixar uma pergunta, para cada nova página, se você quiser que ele siga rigidamente, assim, o questionário tem uma proposta de um fluxo de questionário. Então, são essas as opções, eu vou deixar aqui livre por enquanto. Comportamento da questão. Você pode optar por, a cada nova tentativa, misturar as questões. Desse jeito, dificulta um pouco o compartilhamento de informações entre os estudantes e até mesmo entre as tentativas. Se você tem 2 tentativas para cada questionário, o estudante não consegue gravar muito bem a resposta que ele deu para aquela questão, se uma questão foi errada, enfim. Aqui você complica um pouco para seguir desse modo. Agora, se você quer seguir um fluxo contínuo do seu questionário, aí é importante marcar aqui como não, porque senão a primeira questão que aparece numa tentativa para um estudante vai ser diferente da primeira questão que vai aparecer para outro estudante. Então, é importante aqui prestar atenção nesse detalhe. Como se comportam as questões? Feedback adiado é o padrão. Isso aqui quer dizer que a resposta vai aparecer apenas quando no final do questionário. Outras opções seriam o feedback imediato. O estudante respondeu uma questão e ele já tem a resposta, o feedback ali imediatamente. No adiado, apenas na resolução de todo o questionário que ele vai ter a resposta. Tem o interativo, o adaptativo sem penalidade. O adaptativo é assim: o estudante respondeu uma vez, ele errou, ele sofre uma penalidade, ele pode responder de novo até acertar, sofrendo um decréscimo aí na sua nota. E o adaptativo sem penalidade, que ele não tem esse decréscimo, ele vai respondendo até acertar. Então, vou deixar aqui por enquanto o adiado e vou mostrar as opções de revisão. As opções de revisão, elas são... O questionário ele é muito configurável, isso é bem legal. Como todo mundo, ele é bem configurável, o que pode às vezes ser difícil para um professor que está iniciando a sua jornada no Moodle, mas assim, ele também oferece, por isso, grandes possibilidades. Então aqui, por exemplo, estou oferecendo uma prova para uma turma que ela vai durar a semana inteira. Eu determino que esse questionário ele tem 1 semana de duração e eu não quero que os estudantes compartilhem as respostas que eles tiveram dentro desse questionário. Então, eu posso desmarcar aqui que após a tentativa eles não tenham acesso à tentativa mais as perguntas que eles responderam, os acertos e erros, as notas e o feedback. Então, eu posso desmarcar tudo aqui. Na verdade, eu posso até deixar as notas dele, mas eu posso tirar todo o restante. Aqui também. Mais tarde, enquanto o questionário ainda estiver aberto, também não quero que ele tenha acesso ainda a essa informação. Depois do fechamento do questionário, aí sim, depois dessa semana, todo mundo já respondeu o questionário, eu posso então liberar os acertos e erros para ele poder visualizar a prova que ele fez. Então, por isso, essa ferramenta é bem bacana por isso. Eu posso também utilizar um banco de questões, onde eu crio várias questões e de modo randômico, uma prova que é aplicada para um estudante pode não ser a mesma que é aplicada para outro estudante, definindo ali umas questões
com o mesmo nível de dificuldade é uma possibilidade. Por enquanto, eu vou deixar como padrão aqui a tentativa, o feedback geral, apenas demonstrando as possibilidades que o questionário dá para nós como usuários aqui. Então, também temos aqui a aparência, que não é uma configuração tão importante, mas você pode definir que apareça a fotografia do usuário na prova, como uma imagem pequena, uma imagem grande ou nenhuma imagem, que é o nosso caso. A casas decimais das avaliações. Mostrar blocos durante as tentativas do questionário. Está definido como não é a melhor maneira que você mantenha a sua página limpa para o questionário. Restrições extras nas tentativas. Você pode definir uma senha. Por exemplo, eu quero que um estudante tenha... Aqui, se eu quiser que o estudante tenha acesso ao questionário apenas se ele tiver uma senha que eu disponibilizar. Então, é uma restrição a mais de segurança. Assim, um caso muito específico, se você quiser garantir que apenas os estudantes que tenham senha ao questionário realizem essa prova, esse questionário. E é isso. Por enquanto, as configurações básicas aqui do nosso questionário já foram feitas. Eu passei alguns detalhes bem específicos, que são detalhes que vão auxiliar bastante a aumentar aí o leque de possibilidades dentro do questionário. Eu vou salvar o nosso questionário agora. Aqui ele está pronto, ele já me avisa que eu não tenho nenhuma pergunta ainda adicionada. Isso aí vai ser conteúdo do nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar como adicionar uma questão. E por enquanto é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.